Olá a todos, hoje é dia 3 de julho de 2020, estamos hoje concluindo então aquela sequência de reflexões com o tema O Modelo de Vida, 1, 2, 3, hoje é a parte 3 e vamos concluir o tema. Nós vimos nas últimas duas reflexões algumas características que marcaram a vida do jovem Daniel e que fizeram grande diferença na sociedade à sua época. Já vimos que Daniel foi um homem firme em seus princípios, não negociando princípios e valores com o mundo, mas se sujeitando aos princípios eternos de Deus. Vimos também que Daniel não chorou a condição do exílio, mas venceu estando na condição de exilado. Ele sabia que Deus estava no comando de tudo, de toda a história. Vimos também que Daniel era um homem que dialogava com o seu tempo. Se pudesse escolher, Daniel escolheria viver em Jerusalém. Mas nem por isso ele brigou com o mundo, mas foi bênção e instrumento de Deus ali mesmo na Babilônia por 70 anos, reconhecendo que vivia ali e, portanto, buscou a paz daquela cidade. Como José visou o bem e a prosperidade do Egito. Também vimos que Daniel foi um homem aprovado pelos homens, que até os seus inimigos foram abençoados por sua vida, e também um homem aprovado por Deus. Quando jejuou e orou com sinceridade, pedindo perdão, Deus viu o seu coração. E antes que a oração terminasse, Deus já deu a resposta. Mas Daniel também era um homem que confiava em Deus. Daniel confiava que Deus o abençoaria quando decidiu não seguir a dieta do rei. Ele confiava que Deus faria com que tivesse saúde, mesmo tendo uma alimentação pior. Ele confiava que o homem não vive apenas de pão, como Jesus ensinaria mais tarde. Daniel confiava que diante do desafio de um sonho enigmático, que Deus lhe revelaria o sentido, não só lhe preservaria a sua vida, como resultaria em glória para Deus por parte daqueles que criam em deuses de bronze. Daniel confiava que, embora leões famintos sejam invencíveis, continuaria vivo mesmo jogado às feras, porque Deus era capaz de fechar a boca dos animais selvagens para não lhe fazer mal. Daniel confiava que, lançados numa fornalha fumegante, seus amigos não seriam tostados. O modo como seus companheiros confiavam era o de Daniel. Era o mesmo, testemunha nessa história. Eis o que os amigos declararam ao seu contrafeito algoz: se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Daniel 3, 17 a 18. Eles também não negociavam os seus princípios, os seus valores eternos. Quem confia em Deus não exige nada de Deus, apenas confia. Nesse cenário de confiança, enquanto as chamas crepitavam, um quarto homem passeava por entre as brasas e a fumaça. Ele também não se queimou. Daniel então decidiu não se contaminar com os alimentos e as bebidas do rei, porque sabia que eram antes dedicadas aos ídolos, entre os quais a rainha dos céus. Preferiu abster-se. Ele também não queria que sua saúde dependesse da dieta proposta por homens, mas antes da dependência de Deus. Você sabe o resultado disso. Eles ficaram mais fortes, mais saudáveis do que os outros, né? E você tem se contaminado com as coisas desse mundo? Ou você tem contagiado e feito a diferença na sociedade e no lugar onde você está vivendo? Vivendo então uma vida santa e que faz toda a diferença. Nessa série de reflexões vimos em Daniel, ainda muito jovem, um modelo de vida cristã que fez toda a diferença no lugar onde vivia, num cativeiro. Daniel teve coragem para interpretar os sonhos do rei Nabucodonosor e dizer a pura verdade, mesmo que isso pudesse levá-lo à morte.
Mas isso não aconteceu sem antes ele demonstrar que era um homem de oração. Outra característica e qualidade no jovem Daniel. Em todo o tempo, Daniel buscava a Deus a direção de sua vida e sobre o que e como faria as coisas. Você faz isso também? Em todo momento, em toda situação, você busca a direção de Deus? Daniel foi fiel a Deus. No texto de Daniel 6, versos 4 e 5, na versão A Mensagem, temos: os ministros e governadores se reuniram para ver se descobriam algum ponto fraco de Daniel que pudessem usar contra ele, mas não conseguiram nada. Ele era exemplar e absolutamente confiável. Não conseguiram achar nenhuma evidência de negligência ou má conduta. Após inúmeras tentativas, desistiram e disseram: nunca vamos descobrir nada contra esse Daniel. Aí eu pergunto: achariam algo em sua vida que eu incriminaria diante dos homens e diante de Deus hoje? Diante de quaisquer circunstâncias, devemos permanecer fiéis a Deus e aos princípios da palavra dele. Como Daniel, decida obedecer a Deus e não aos homens. Como Daniel, esforce-se para ser disciplinado na vida de oração. Como Daniel, procure viver uma vida de integridade de caráter, para que quando procurarem por algo para te acusar, também não encontrem nada. A fé cristã não pode ser uma questão religiosa para o domingo, apenas para dentro da igreja, mas deve assumir o seu posto original de guia moral e cultural para o mundo. O cristianismo vai além da fé que temos ou do culto que prestamos na igreja. Ele é uma estrutura para compreender e modificar a sociedade, a realidade dela. Vai muito além das questões religiosas. Ele define a moral de um povo, de uma sociedade. Através do cristianismo podemos moldar a cultura de uma nação. Podemos mudar o rumo de uma sociedade. Às vezes ficamos tão passivos em relação a isso. Não nos deixemos moldar pelas visões vigentes neste mundo. Não andemos de braços dados com ideologias pagãs e satânicas. Olhemos para a palavra de Deus e dela devemos extrair uma cosmovisão para nossas vidas e para toda uma sociedade. Não sejamos marionetes, mas tenhamos vida própria, que honre a Deus, quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa. 1 Coríntios 10, 31. Que Deus abençoe a sua vida. Seja modelo de um verdadeiro servo de Deus. E onde você estiver, por onde passar, o que falar, o que você fizer, seja reconhecido como um servo do Deus vivo, e que não encontre nada na conduta de vocês que desabone a vida cristã. Que Deus abençoe e nos ajude a vivermos assim. Amém.